Olá, muito boa tarde. O trabalho missionário é também assumir a causa da justiça e da dignidade humana. Entre nós está hoje o padre José Rebelo, com quem nos deslocamos em reportagem a Uganda recentemente. Vamos conversar sobre o trabalho missionário nesse país africano, logo após a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos mas não esquecidos. Faltam cerca de 7 meses para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Calcula-se que poderão estar presentes cerca de 2 milhões de jovens. É extraordinário imaginar aquele imenso terreno junto à ponte Vasta Gama, cheio de cor, de alegria, de risos, de palmas, de festa. Vai ser assim como tem sido sempre assim em todas as Jornadas Mundiais da Juventude. Nunca mais se esquece. Mas há muitos jovens, milhares de jovens, que gostariam de vir a Lisboa e não têm possibilidade. É sempre assim também. Em 2016, as jornadas foram em Cracóvia, na Polónia, e já então houve muitos que não chegaram a comprar o bilhete de avião ou de autocarro. Houve muitos que não estiveram presentes. Foi o caso de Mageda. Ela vem de Nazaré, uma cidade cheia de memórias do tempo de Jesus. Hi, my name is Magida. I live in Nazareth, a city where Jesus lived when he was in my age. Here is where Angel Gabriel announced Mary that she would be the mother of Jesus. Here is probably the house of the Holy Family. And this is my home. I feel that they could be my neighbors. I like to spend time with my family. We find the joy in simple things. Here is the place where Jesus was baptized. Here is Cana, the Sea of Galilee, a very important place in Jesus' life. I'm a nurse. I like my job a lot. It gives me the personal reward and satisfaction. In my free time, I like to exercise. I love sports. I'm really grateful to have a good friends, which is not easy in my place. I would like to be with you in the World Youth Day with my friends, but I can't. I'm spending my time helping the refugees who ran away from the war and violence in the Middle East. This is my human duty to help those who shout for help. Although I can't be with you in Krakow, I will connect it with you in my prayers. Esta jovem enfermeira alegre, que gosta de estar em família e de conviver com os amigos, é também voluntária, acolhe refugiados. Ainda bem que há no mundo jovens assim, voluntariosos, disponíveis, atentos aos outros, atentos ao sofrimento dos outros. Mageda não foi, como gostaria, às Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, na Polónia, em 2016. Não sei se ela desta vez vai conseguir embarcar na aventura para vir até Lisboa, ao encontro de outros jovens como ela, ao encontro do Papa Francisco. Mas sei que, se ela não vier, é porque muito certamente vai continuar a ser voluntária, vai continuar a querer salvar vidas, vai continuar a querer ajudar a construir um mundo melhor. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A realidade da perseguição religiosa na rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Ser igreja em determinadas regiões é assumir a causa dos mais frágeis. Isso fazem os missionários combonianos no Uganda, também no ambiente
prisional. Hoje, a história de Oyat Martine, que esteve no corredor da morte e recuperou a liberdade e uma vida nova. Este armazém, na casa de St. Jude, de acolhimento a crianças, em Gulu, no Uganda, faz parte da nova vida de Oyat Martine. Na verdade, este ugandês já não estaria entre os vivos caso a sua sentença à morte não tivesse sido revogada. É o drama de uma história que começa com a entrada de Oyat para as forças policiais. I did my studies up to ordinary level, that is the senior 4. So I decided to join police because there was a lot of insurgency around. So I could not now protect myself from the hands of the rebels. So the government pronounced that they wanted to recruit police officers. So being young and with nobody to guide me, I had to join police force of Uganda. That was in 1997. Foi o melhor na recruta e colocado em Kampala, na esquadra central da cidade. So as I was doing my best to do the work, one night I visited a scene of crime where somebody shot at a victim with a gun. So being as a police officer who is concerned with the life of people, I had to see what happened. So when I reached there at the scene of crime, that's how I was arrested. Said, you were found at the scene of crime, being a police officer with a gun, and the victim who is lying in the pool of blood was shot with a gun, meaning that you were the one. A vida de Oyat Martine iria entrar numa espiral de desespero e sofrimento. So I was arrested, and I was arrested by my fellow commander, my fellow police officer. I think he was not looking at me as a good person in the workplace. So I found myself arrested and disarmed. So they took my gun, I was pushed in, pending investigation. You know, with the Uganda system, they arrest you, they put you in prison as investigation is going on. De agente da lei a suspeito de homicídio, Oyat viu-se abandonado pelos próprios colegas de profissão. Depois da prisão preventiva, a condenação. So taken to High Court, Kampala, since the pressure was too much, because the politician also entered in, and being a person who is still even young in the field, I found myself now in the hands of nobody, and I was condemned to death. Apelou para que fossem efetuados exames forenses do cenário do crime, mas os pedidos foram recusados. Ainda vivo, Oyat sentiu que a sua vida terminava ali. O ambiente prisional e a sentença de uma condenação à morte destruíam a esperança. Porém, ela voltou, quando conheceu o missionário comboniano que visitava a prisão de Kampala. Father Gostoni was already there. He was visiting the prisoners, me being part of the prisoners. Then he got me, are you from Gulu? I said, yeah, I'm from Gulu. Tell me the story, what happened? Then I told him everything. I even brought the issue of Brother Ilio. Said he's the one who took me to school, who sent me to the technical college to study. I could do the work and he pays me the school fees. Then he said, it's okay. What happened? Then I told him everything. Said, the government is doing a mistake. The state must not kill. I remember he wrote even a book. By that time I was already inside. The state must not kill. Instead, the state must correct the offenders. O padre Tarcísio Agostoni, que foi superior-geral dos combonianos, foi um empreendedor em novas frentes pastorais.
e si è battuto contro la pena di morte. Lui ha pubblicato un libro che di fatto è soltanto un prendere dal catechismo della Chiesa, e la domanda è: può lo Stato uccidere? È lecito per lo Stato uccidere? Questo naturalmente a livello politico non è molto apprezzato, però di fatto da quando lui si è impegnato, dal 99, non ci sono state più esecuzioni capitali. E questo è una grande, per cui la gente guardava a lui veramente come un salvatore, come un liberatore, anche se poi di fatto non poteva fare più di tanto. He started fighting against death penalty. There I was now on the forefront. I was the secretary of the anti-death penalty in the prison. And I was even recommended for the good work I did. So he fought the war until time also came. God called him. He left us in the battle. Father Agostoni died. But when he was almost going, he said, I know if I die, I will continue praying for you people. You must be released from prison. Oyat começou a estudar na prisão, seguiu o conselho do padre Agostoni, que dizia: estudem, quando saírem, levarão algo de útil convosco. Quando obteve o diploma de estudos, foi chamado a tribunal. O seu apelo foi considerado e acaba por ser libertado. Algum tempo depois, regressa a Gulu. So after that, Father Elio called me and said, come here. I know you, I educated you, you come and work with me. So he brought me at Lacho, St. Mary's Hospital, technical department. He placed me there as a storekeeper. And after a short while, he said, there's St. Jude. Can you go and work there as the storeman? I said, wherever you want to take me. I have no problem. Acolhido por comboniano, o irmão Eliud Croce, Oyat acabou por recuperar a vida, mas, acima de tudo, a esperança e a determinação em se valorizar profissionalmente. We started the whole story. I said, I'm here strong and I will continue to be strong. I've forgiven all those who have done me wrong, and I don't put them even in my heart. Even the police officers who were against me, even the president himself who was against me for no reason. I think he realized that I was innocent. So I'm here doing the work, whether it is too much work, but I need to pay back for what I was given by the Comboni missionaries. Ma a parte l'esito finale di ogni persona, perché poi chiaramente ogni persona è importante, questo cambiamento di clima tra i prigionieri è davvero una cosa stupefacente. Per la prima volta non sei lì ucciso prima di essere ucciso per non far niente, ma hai una speranza. Loro gli saranno sempre grati. Deixamos Oyat que, no fim do seu turno de trabalho, pega agora na sua bicicleta e dirige-se para a Universidade de Gulu, onde faz um curso de engenharia. Depois do desespero do corredor da morte, uma vida que renasce. A reconstrução de uma vida também pelo trabalho dos missionários combonianos. Connosco o Padre José Rebelo, comboniano e também responsável em Portugal pelas obras missionárias pontifícias. Boa tarde, obrigado, Padre José Rebelo, por estar aqui connosco. Este homem que vimos, um homem que se reencontrou com a vida e que percebemos que aconteceu essa possibilidade também pelo envolvimento do trabalho dos missionários, que saem do seu ambiente de missão, que se deslocam, no caso, aos estabelecimentos prisionais, nesta situação no Uganda, onde falham muitos direitos fundamentais, mas que ali trabalham em prol do resgate de vidas humanas que ali estão. Sim, este é um caso interessante. Ele é, sobretudo, o beneficiário do trabalho de um comboniano, que foi nosso padre-geral, o padre Tarcísio Agostoni, um grande amigo um amigo pessoal do Papa Paulo VI, e trabalhou toda a sua vida no Uganda, à parte um período em que foi padre-geral, 10 anos, de 69 a 79, e ele nos últimos anos envolveu-se muito nas prisões.
e até escreveu um livro questionando o direito do Estado de matar, porque nos anos 90 havia umas 400 pessoas no corredor da morte, e ele começou a trabalhar com os prisioneiros, portanto a dar-lhes assistência espiritual, assistência material. Ele dizia numa entrevista à agência Fides que quando saía da prisão trazia um molho de notinhas, um que queria algo de comer, algo que queria roupa, queria que contactasse a família, queria... E depois o que em inglês se chama advocacy, lobbying. Portanto, procurar influenciar as instituições de modo a seguirem aquilo que nós achamos que é o mais civilizado, que é o mais humano, que é o mais cristão, que é não executar pessoas. Até porque ele estava convencido de que 1/3 eram inocentes, estavam no corredor da morte. No caso deste homem não havia provas suficientes. Não havia provas, e não só, eles acabaram por procurar esconder o processo, de modo como se houvesse uma vontade de lhe fazer mal, propositadamente. E nós percebemos isso, que quando há dificuldade de investigar, as polícias e o magistério público não têm a mesma capacidade de investigar, de analisar as provas, para condenar, que garantia temos de que a pessoa realmente cometeu os crimes que lhe são imputados? E mesmo que os tenha cometido, deve o Estado eliminá-la? Obviamente que há a possibilidade de comutar os casos em prisão perpétua e não só, portanto, não os enforcar, como acontece. Portanto, ele é um beneficiário do trabalho, ele e tantos no Uganda, do padre Tarcísio Agostoni. Interessante perceber também como para este homem a liberdade significou quase uma ressurreição, um viver de novo, com a idade que tem, já está a estudar, trabalha numa instituição que apoia crianças em risco, e é alguém com uma grande vontade de viver esta vida nova que lhe deram. Sim, foi muito impressionante ouvir o testemunho dele, porque dedica-se àquelas crianças, mas também continua a estudar. Nota-se ali, de facto, uma vontade de viver e de ajudar que impressionante. Não, o testemunho é comovente, de alguma maneira. A missão é também isto, ou seja, um missionário que parte para uma terra distante para propor o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo, consegue fazê-lo e anunciar este mesmo Cristo sem pronunciar o nome dele, estas palavras, Jesus Cristo, o Evangelho, através de trabalhar pela dignidade e recuperação destas vidas, destes homens? Sim, certamente. Eu diria que há duas grandes vertentes na missão. Uma que é o empoderamento, aquilo que os ingleses falam empowerment, e nós vimos isso em ação, é a parte mais visível da missão, que é dar às pessoas os meios para elas serem os agentes da própria história, serem os sujeitos da própria história, sobretudo através da educação. Este é um aspecto que não tratámos tanto na nossa viagem, porque não havia tempo material para... Mas tantas escolas, o trabalho em tantas escolas para que a educação seja de excelência e as pessoas possam construir o seu futuro e depois também dar daquilo que receberam. Porque muitas vezes isso não acontece. As pessoas se ingram na vida, fazem a sua carreira, mas depois não pensam na comunidade. Portanto, a educação é muito importante neste sentido de dar às pessoas os meios, os instrumentos para serem os agentes da própria história e se envolverem até socialmente e politicamente, economicamente nos próprios países. E depois há um outro aspecto que é menos visível, que é o do advocacy,
ou lobbying. As duas coisas parece que não se identificam exatamente, mas o que é que se pretende? É, de alguma maneira, trazer para a ribalta, para a opinião pública, situações que precisam de atenção, para que possamos contribuir para a mudança de políticas. Políticas mais justas, políticas que vão no sentido da justiça social, políticas de equidade. Nem todos precisam da mesma ajuda. Há quem precise mais. E a equidade é precisamente isto, pô-los... Ora bem, o jornalismo de causas, ou o jornalismo mais empenhado, insere-se, eu diria, nesta ação de trazer para as pessoas coisas que são importantes e que muitas vezes são esquecidas. E assim também, portanto, escrever livros, como o livro que o Padre Tarcísio escreveu sobre questionando o Estado, envolvendo advogados para reverem os processos dos condenados. Ele até se queixava à agência Fides que é uma causa que suscita pouca sensibilidade. Porquê? Diz, então nós vamos estar a ajudar para libertar condenados, porque há aquele estigma, a pessoa foi condenada, está bem, mas foi condenada como? Também são pessoas que precisam de atenção e são sujeito de direitos. Portanto, esta é uma outra parte, digamos, menos visível da missão, que é muito importante, porque vai diretamente ao coração do poder e das decisões que são tomadas. Claro. E nós vamos continuar a acompanhar, ao fim e ao cabo, o resultado deste itinerário que fizemos pelo Uganda. Há mais histórias, que chamamos assim, mas são casos concretos de presença missionária e de trabalho junto destas populações que iremos continuar a mostrar aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, entre nós. A terminar, os votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.